Sabemos mais sobre o nazismo do que o povo alemão. Nazismo é a esquerda. Nando Moura e Olavo de Carvalho. Nazismo era esquerda ou direita? O que diz os professores e o povo alemão? Enfim, Hitler foi da direita ou da esquerda? Hitler dizia ele mesmo que era, em essência, marxista. Essas são as duas frases de Hitler. Né? Não sou apenas o vencedor do marxismo, sou o seu realizador. Diz também, aprendi muito com o marxismo e não pretendo escondê-lo. Mas a partir do momento em que Hitler põe os pés no poder, ele, através da chamada Noite das Facas Longas, persegue, prende e mata toda a direita e os conservadores alemães. Então Hitler era da direita? Hitler era da direita? Você sabia que o partido nazista se chamava anteriormente Partido dos Trabalhadores? Isso mesmo, PT. Hitler já era um dos diretores do Partido dos Trabalhadores alemães. No ano seguinte, quando o grupo resolveu mudar de nome, a primeira ideia de Hitler foi Partido Social Revolucionário. É como se o PT, quisesse mudar para PSOL. Dá para entender um pouco da merda que nós brasileiros estamos vivendo quando você sabe que o partido nazista se chamava antigamente Partido dos Trabalhadores, PT. Oi, gente. No momento, principalmente nas redes sociais, tem essa discussão se o nacionalsocialismo era um movimento da direita ou da esquerda. Mas se pode chamar os nazistas da esquerda só porque foram socialistas? E a resposta é não. Isso é absurdo. Isso seria como chamar a DDR, então a República Democrática Alemã, antigamente Oeste, parte Este da Alemanha, de democrático só porque no nome teve a palavra democrático. Então não se pode explicar isso assim. As duas ideologias são contra desigualdade, mas os socialistas são contra desigualdade social e os nazistas são contra desigualdade cultural. Claro que não se pode negar o fato que o Hitler, por exemplo, criou o Kindergeld, então um tipo de apoio financeiro pelos pais. Então, para cada criança, os pais recebem um pouco de dinheiro do governo. Isso é verdade e ainda existe hoje. Mas isso também não é uma razão que o nacionalsocialismo era um movimento da esquerda. Depois, vamos olhar o nome do partido do Hitler, que foi NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Se pode traduzir tipo Partida Nacional Socialista da Classe Operária, mas o Hitler só chamou a partida assim para atirar pessoas dessa classe operária, e isso funcionou. E não se deve esquecer que os socialistas foram os primeiros que foram mandados nos campos de concentração. Os nazistas sempre foram contra os partidos da esquerda. Conforme diz o historiador francês Pierre Chanot, da Sorbonne, o nazismo e o comunismo se tornaram, assim, lados opostos da mesma moeda revolucionária, ou gêmeos heterozigotos. Um lado pretendia exterminar o outro, mas ambos queriam varrer a ordem capitalista para criar um mundo perfeito, sem conflitos de classes, e nenhum deles via problema em matar alguns milhões e alcançar sua versão do paraíso moderno. Esse é um discurso de Hitler. Somos inimigos! Inimigos mortais do sistema econômico capitalista de hoje. Isso poderia ou não poderia ser dito pelos Jueles, hein? Com sua exploração dos economicamente fracos,
seu sistema salarial injusto, sua maneira imoral de julgar os valores de seres humanos em termos de riqueza e dinheiro, em vez de por sua responsabilidade e seu desempenho. E estamos determinados a destruir esse sistema, aconteça o que acontecer. Como Hitler poderia ser de direita se ele queria um Estado onipotente e onipresente para dominar tudo? Como podia ser? As 10 grandes empresas que apoiaram os nazistas. Coca-Cola. Durante a Segunda Guerra, Coca-Cola se destacou na propaganda nazista. Usou o trabalho forçado nos campos de concentração para criar a Fanta. Após a Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola ganhou milhões através de trabalho escravo na produção de Fanta. Nestlé. Em 2000, Nestlé deu 14,6 milhões aos sobreviventes do Holocausto por sua apologia e atrocidades nazistas. Também foi fornecido chocolate para o exército alemão, usando o trabalho escravo em suas fábricas financiadas pelo Partido Suíço Nazista. Allianz. O CEO da Allianz também foi ministro da economia de Hitler na Segunda Guerra Mundial. A empresa ainda teria financiado campos da morte, incluindo Auschwitz, onde ele conscientemente lucrou com a morte de 1,5 milhões de pessoas enviadas para as câmaras de gás. Volkswagen. 12 mil trabalhadores escravos fizeram veículos militares para Hitler na Segunda Guerra Mundial. A Volkswagen ainda tinha uma sala da morte, onde mulheres deram à luz a seus bebês e eram deixados para morrer por negligência. Kodak. O conselheiro pessoal de Hitler, William Kepler, amigo íntimo do dono da empresa norte-americana Kodak, ele convenceu a Kodak para despedir seus empregados judeus e fazer dinheiro para a Alemanha a partir da compra de fotografias. Hugo Boss. Hugo Boss fez uniformes para o partido nazista. 180 mulheres foram sequestradas, passaram fome e em seguida presas na fábrica têxtil, onde elas foram forçadas a fazer uniformes da SS e da juventude nazista. Standard Oil. O ExxonMobil e Chevron. A empresa norte-americana forneceu combustível para os nazistas. Mesmo depois de os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra, os submarinos alemães foram reabastecidos com óleo por petroleiros secretos sob o registro panamenho para que eles não pudessem ser rastreados pela Grã-Bretanha. BMW. A BMW tinha 50 mil trabalhadores escravos fazendo munições para os nazistas. 80 trabalhadores por mês morreram devido às más condições. Eles foram chicoteados, forçados a beber água de colônia e executados. Ford. Na Segunda Guerra, 50% da força de trabalho da Ford alemã era de escravo dos campos de concentração. Pelo menos 10 mil homens, mulheres e crianças trabalhavam em condições de congelamento e muitos trabalharam até a morte. IBM. Computadores IBM foram construídos para os nazistas registrarem o número de judeus que seriam enviados para os campos de extermínio. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, a IBM aumentou ainda mais a produção para lucrar com os prisioneiros adicionais. Tudo bem? Quem está falando? Tudo bem, é Carlos aqui de Jacareí. Sim, tudo bem. Duas perguntas, tá? A primeira é o seguinte: por que muita gente fala que o Hitler, o nazismo, era de direita? Tá? Olha, na época todo mundo sabia que não era. Se você ver a documentação, né? Eu outro dia mesmo estava lendo o famoso livro do Drie de la Rochelle, que era um propagandista do nazismo,
Chama socialismo fascista. Socialismo fascista. Todo mundo sabia que era um regime revolucionário. Tá certo? E quem primeiro reagiu contra ele foram os conservadores. O pessoal da esquerda queria acomodar. Na França foi assim. Todo o pessoal da esquerda queria acomodar com Hitler. Tá lá, inclusive a esquerda católica. Emmanuel Mounier, essa putada toda. Tudo queria, não, vamos ficar de bem com o homem. E os conservadores falaram, vamos nos rearmar, porque esse cara vai nos invadir. Ou seja, a direita que reagia contra isso. Gerd Wenzel, 1943, Berlim, Alemanha, jornalista esportivo de futebol alemão e europeu. Wenzel, agora a bola está com você. Opa, já? Nos últimos dias, esse assunto tem tomado as redes sociais, muita discussão, e uma grande indignação de pessoas como você e pessoas que não conseguem aceitar esse tipo de coisa, de brasileiros tentando dar aula para os alemães sobre nazismo e dizendo que o nazismo é uma coisa de esquerda. Wenzel, vamos lá. Vamos lá. Nomenclatura do Partido Nazista. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então. E as pessoas pegam muito nessa socialista dos trabalhadores. Explica pra gente. Então é o seguinte, na época da fundação do Partido Nazista, havia o Adolf Hitler e mais 2 colaboradores que pensaram em que nome que nós vamos dar. Havia 2 conceitos ideológicos em moda na época. Um era o nacionalismo, não apenas na Alemanha, mas também em outros países da Europa. E outro conceito muito em voga era o socialismo, por conta da Revolução na Rússia alguns anos antes. Pegaram esses 2 conceitos e acharam interessante. Se apropriaram. Se apropriaram e acharam interessante colocar esses 2 conceitos no nome da fundação do partido. Como já havia um Partido dos Trabalhadores na Alemanha, pequenininho, na Alemanha na época, eles também pegaram o nome do Partido dos Trabalhadores e fizeram essa miscelânea, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Com que objetivo incluíram os trabalhadores? Para esvaziar os sindicatos e conseguir a adesão da massa trabalhadora alemã depois da Primeira Guerra Mundial. Essa questão de apropriação do nome, se você seguir esse argumento, que a nomenclatura é que determina o ideário do partido, é a mesma coisa que você pode dizer. Bom, então a República Democrática da Coreia... Eu ia citar esse exemplo que você deixou aqui. República Democrática da Coreia do Norte. Que de democrático não tem absolutamente nada. No entanto, o nome está lá, democrática. Eu queria que você falasse também da origem desse movimento nazista. A origem do... Eu acho que nós estamos vendo ali, se não me engano, Mussolini e Hitler. A origem do movimento nazista, ele se deve, é o que se comenta hoje entre historiadores sérios, né? De um racismo latente na sociedade alemã, latente esse racismo, e, ao mesmo tempo, um nacionalismo exacerbado. Esse nacionalismo exacerbado, juntamente com um racismo latente na sociedade e o descontentamento com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, provocou uma insatisfação em grande parte da sociedade alemã, o que proporcionou a criação de um partido nazista. Vamos lembrar para vocês que o Wenzel veio da Alemanha com a mãe. O Wenzel, nascido em Berlim. Eu perdi meu pai aos 9 anos de idade em Berlim Oriental. Nós fugimos de Berlim Oriental com a mão na frente, outra mão atrás, apenas com 2 malinhas. Chegamos como refugiados aqui no Brasil. Então, por conta disso, e minha mãe que me criou, e foi minha mãe que me deu a oportunidade, inclusive, de vir ao Brasil na época. Ô Wenzel, como é que começou esse movimento? Que lugar da Alemanha esse movimento nazista começou a florescer? Na Baviera? Na Baviera. Então, além de tudo, além dessa cooptação de conceitos ideológicos, o Partido Nazista contou com o apoio de boa parte da elite da Baviera e contou e já armou, desde o início, uma milícia armada chamada... Milícia armada? Paramilitar? Milícia paramilitar chamada Freikorps. Eram voluntários que foram para a rua para perseguir basicamente comunistas e social-democratas. A gente não pode esquecer que na década de 20, os 2 maiores partidos na Alemanha eram o Partido Social-Democrata, é o partido mais antigo da Alemanha, e o Partido Comunista. E os Freikorps foram criados pelo Partido Nazista para perseguir na rua, através da violência,
os apoiadores desses dois partidos. E é importante dizer Vamos também... mostrar o livro mais uma vez. Mais uma vez. Que você acha que é uma obra obrigatória para quem quiser se enfronhar mais, saber sobre o nazismo. Para quem quiser saber a origem do nazismo e o seu desenvolvimento na Alemanha, é uma obra essencial. Antes de você passar vergonha nas redes sociais, por favor, leia esse livro. E hoje eu estou trazendo aqui um vídeo onde mostra o porquê, como e quais ligações Hitler tinha com a esquerda, com o marxismo, com as teorias e as criações de Marx. Então, sem mais demora, sem mais enrolação, bora ver esse vídeo aí. I often said that he had learnt a great deal from Marxism, from reading Marx, I mean. The whole of National Socialism is based upon it, he said, meaning doctrinally based. People keep forgetting that Nazi regime in Germany was also socialist. It was, they officially were called National Socialist Workers' Party. So it's a branch of socialism. The Soviets were international socialists, and those were in Germany national socialists. So it's the same thing in reality, only slightly different interpretation. Propagandas e mais propagandas e mais propagandas. The left supported Hitler not because he deceived them. They knew Hitler would kill. He said he would. In fact, it was why they supported him. Bom, eu acho que eu não precisava nem adicionar mais nada nesse vídeo, porque... Primeiro que se você pegar pela própria lógica da coisa, pela própria história, é meio que óbvio. Ah, não, mas Hitler tinha coisa de extrema... Mano, o cara usou um monte de coisa. Não é porque ele comia alface que ele era vegetariano. Primeiro que era o Partido Socialista. Socialista não era o Partido Conservador. O próprio desarmamento que Hitler fez prova que eles são de esquerda. Eles são socialistas, que ele tinha uma enorme influência das teorias, as fábulas criadas por Marx. E mais ainda do que isso, ele também tinha um pouquinho de fascismo, também era uma coisa do marxismo, que era o controle do povo e a enganação do povo através da propaganda. Naquela hora que ficou tocando a musiquinha, começou a passar um monte de imagens, vocês conseguem ver que pelas imagens aquilo é marxismo puro, falando sobre trabalho, falando sobre, mostrando de certa forma ali a força do povo e não sei o que, mas é o controle da população através da propaganda. Isso é fascismo e também é marxismo. Então eu não tô vendo nada de direita no Hitler, mas enfim, né, quem manja mesmo é o garotinho da tatuagem de Che Guevara ou seu professor de sociologia. Olá, gente, como sempre apresentando para vocês a Alemanha de todos os aspectos, eu tento, né? E sempre mostrando um pouco das imagens, como agora estou de novo indo de bicicleta. E aqui atrás vocês podem ver um pouco das casas, jardins, etc. Hoje eu quero falar um pouco de política. E política daqui. Ano que vem nós temos eleições. Vamos ver se o governo muda ou não, porque a atual situação não está aquilo, né? Muita gente reclama, muita gente está insatisfeita. E, pois é, os partidos fortes aqui, eles sempre tentam mostrar que eles são um partido do meio, querem ser o partido do meio, querem com isso chegar em todas as pessoas de diferentes opiniões, mas não é bem assim, porque o atual
governo aqui, ele não é pro povo, ele é mais para a indústria. Aliás, esse partido sempre foi mais para a indústria, é a União Democrata aqui, a CDU. Nós temos um outro partido forte que é a SPD, é um partido socialista, democrático, que antigamente era sempre mais pro povo, mas hoje em dia também já se tornou um partido da indústria, né? Vou dizer assim, a extrema-direita para nós é o partido nacionalista, tá? É o partido do Hitler. E não adianta a gente, porque outros de vocês, uns e outros, têm outra opinião, mas aqui dentro da Alemanha, se você fala da extrema-direita, você automaticamente pensa no partido nacionalista, certo? E se você fala aqui da extrema-esquerda, você pensa automaticamente no comunismo. Então é isso aí que eu queria passar para vocês, porque muita gente já comentou em meus vídeos o que é a extrema-direita, o que é a extrema-esquerda, etc. Mas aqui dentro da Alemanha, posso garantir, se você fala com um alemão sobre tanto um quanto o outro, esse vai ser o pensamento e esse vai ser o entendido desses extremos partidos, tá bom? Grande abraço, até mais, a gente se vê por aí ou aqui, melhor ainda, no meu canal. Sejam bem-vindos sempre quando vocês chegam aqui, assistem mais um vídeo meu, nosso, e abração, até mais, gente. Olá, meu nome é Eloê, eu sou professora de História do Sistema de Ensino Poliedro e nós vamos abordar o tema do pensamento anticomunista, e aí nós notamos o seguinte, esse é um contexto de crise econômica, na Itália pós-Primeira Guerra e na Alemanha pós-crise de 29, Grande Depressão. Havia um espaço para o crescimento das ideias socialistas e aí surge o nazifascismo para combater esse crescimento. Então você tinha mobilizações, grandes greves de operários, tanto em um caso quanto tanto no caso da Itália como no caso da Alemanha, e aí conforme o nazifascismo se colocavam como um pensamento anticomunista, eles recebiam o apoio da burguesia. Esse contexto do período entre guerras, que é marcado pela radicalidade, para a burguesia então era muito mais interessante apoiar o nazifascismo, mesmo sendo um pensamento antiliberal, mas que então a burguesia pudesse se manter, né, como uma classe economicamente dominante, do que você ter a ascensão das ideias socialistas e possíveis revoluções para o lado da extrema esquerda. Então o pensamento anticomunista foi importante para que o nazismo e o fascismo pudessem então arregimentar o apoio da classe burguesa. Enfim, essas são as principais características da ideologia nazifascista. Se eu tivesse que destacar os dois tópicos mais importantes, eu diria o totalitarismo e o ultranacionalismo, sem dúvida são as características mais marcantes. Internationale Weltverbindungen wie diesen Staaten und Völkern zu eigen sind. Weil in seiner Ehre und zu Verfall damit in seinem Ansehen das ganze
da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, wenn man den Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Bei der Inflation hat man unser Volk noch erhöhen müssen, die Millionen Menschen von ihren Spargroschen beraubte. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet und der Kenner des Novembers 1918. Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sie können uns unterdrücken. Sie können uns meinetwegen töten. Kapitulieren werden wir nicht. Hitler não era esquerda, mas soube usar os elementos da esquerda contra a própria esquerda em benefício de sua extrema-direita.